tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui eficácia evolutiva dentro da evoluciologia. É o poder, talento ou trafor pessoal da consciência lúcida de imprimir eficiência teática aos próprios esforços de evoluir com racionalidade, lógica e autocrítica. Vocês estão vendo que aqui, ó, trafor, autocrítica e teática, quer dizer teoria e prática. A eficácia tem que nascer disso. Agora, a eficiência pessoal para evoluir, a dinâmica da eficácia evolutiva, a busca do êxito construtivo no âmbito da evolução consciencial, a agilização da eficácia evolutiva, a eficácia superlativa, a eficácia nas iniciativas pessoais, o senso de autoeficácia. Agora, a eficácia sem preocupação com a competitividade, as autopriorizações evolutivas, o incremento da eficácia proexológica pessoal, a inteligência resolutiva, a destreza mental, a presenciologia, a ficha evolutiva pessoal. Na eficácia evolutiva, a presenciologia é muito importante. Agora, nós temos, além das logias, a eficácia evolutiva é assunto indispensável para quem pretende aproveitar o estágio da vida intrafísica de modo dinâmico, progressivo, cosmoético, abrangente ou cosmovisiológico. Você está atento à eficácia evolutiva? Tem alguma técnica mais relevante para aumentar as próprias eficiências multifacéticas? Quer dizer, de muitas faces, de muitos ângulos. Como é que é isso? Eu quero dizer para vocês que na filiologia está faltando um A, da assistenciologia. Vocês me assistem aí colocando um A, por favor. Agora, quero dizer que esse é o verbete 1136, tem 3 páginas, 41 logias ou seções e tem 10 máximos. Se alguém quiser aumentar, pode aumentar aí na efeitologia, que só faltam 3. É o menos difícil aí na história. Agora aqui eu tenho algumas perguntas. Nunca consigo trazer para esse nível da existência o que pego ou me dão para trazer enquanto estou sonhando. Esforço-me, mas sei que enquanto vou acordando as coisas escapam de minhas mãos. Então vou acordando e perdendo essas coisas. Até que acordo ainda sonolenta e vejo que não consegui trazer nada. Por favor, diga-me algo. Sim. Primeira coisa, você tem que alimentar a sua cabeça, o micro-universo consciencial, antes da hipnagogia. A hipnagogia é a hora que a pessoa começa pescando assim, ó, já está para dormir. É o preâmbulo, a entrada, a soleira do sono. Então, você deve pensar o que é que você quer lembrar, aquilo que seja mais importante. Começa a raciocinar um assunto antes. E outra coisa, isso é para melhorar o seu processo onírico. Você está querendo lembrar coisa de sonho, isso é onirismo. O negócio a gente tem que lembrar coisa da projeção. Aí é projeciologia, é outra coisa. Então, no mínimo aqui você tem que fazer o seu sonho verídico, o seu sonho autêntico. Um sonho, mas é que você tem algum processo de lucidez. Tem que dar um jeito para superar o seu inconsciente, para você ficar com lucidez, com consciente, autolucidez. De modo que alimente o seu micro-universo antes de dormir. Com alguma coisa. Começa por aí que você vai desenvolver mais o processo de manter a consciência com o estado alterado. Outro, esta madrugada tive ataque extrafísico no qual a consciência assediadora, já conhecida, veio em minha cama e me abraçou, procurando roubar minhas energias. Esse tipo de situação acontece frequentemente. Tento exteriorizar energias e eu vou fazer ou fazer e ver. Mas a consciência continua no quarto e continua a sentir as repercussões do roubo energético.
Apenas quando estabeleço diálogo mental com ela, tentando entender seus motivos para assisti-la, é que as coisas parecem melhorar. Qual a melhor forma de blindar o quarto e dormir? Que informação colocar na energia exteriorizada para blindar o quarto? Olha, eu acho que isso aí é bobagem. Não é o quarto que deve blindar, é a sua vida, a sua consciência. Se é qualquer lugar. Se ela é assim desse jeito, você está morando com ela, você está com a semi-possessão. Você está viciado, o processo está rotineiro. É coisa de todo dia. Você está sabendo tudo? Falou que a pessoa é conhecida, que essa situação acontece frequentemente. Ela continua no quarto. O quarto é besteira. Você não está conseguindo dar, é na vida comum. Tem que dar um jeito de... Basta, it's enough. Para por aí, stop. Dá uma alta nesse negócio. Agora, apenas estabeleça diálogo mental com ela. Tenta entender sua notícia. Você não está entendendo nada, porque você não manda ela passear. Ela tem que seguir o destino dela, deixar você em paz. Agora, qual a melhor forma de blindar o quarto? Esquece isso. Você tem que blindar, é o modo de você pensar. Depois é que você vai pensar no quarto de dormir. Agora, o que fazer nos casos em que nos encontramos, por algum motivo, ainda reféns dessa situação, sem conseguir mobilizar as energias? Primeiro, precisa ver qual é a qualidade das suas intenções. Que fantasias sexuais que você tem. Quais as ideias do ponto de vista comocional, emocional que você alimenta? Quais são os seus objetivos na vida atual? Você pensa muito só em você ou pensa nos outros? Começa a ajudar os outros, que essa consciência não vai encontrar muito ambiente. Como sair da condição de vítima desse assediador para de amparadora? Fazendo os acertos, grupo kármico necessário para o resgate e encaminhamento da consciência. É isso aí. Dá um jeito de você pensar que você está com essa consciência em qualquer lugar. Vamos só pensar uma coisa. Se uma consciência consegue atingir o quarto de dormir da pessoa, onde ela passa geralmente 1/3 da vida dela, e é onde ela procura descansar, que ela está sem segurança, que ela está sem proteção. E então mostra, se o quarto de dormir da pessoa não tem segurança, a vida dela toda está aberta. Tem lógica isso aí para vocês? Então vamos entender, não adianta a nossa amiga ficar preocupada com o quarto, ela tem que ficar preocupada com o micro-universo consciencial dela, o que é que ela pensa atrás da testa. O negócio todo é esse, agora tem que dar um jeito. Pensa as coisas positivas, olha a linearidade, a cosmolínea, vamos dizer, sua pensenidade, a sua autopensenização, linear, correta, certa, com boa intenção, pensando bem dos outros. Isso é que vai ajudar. O assediador só encontra alguma coisa porque tem alguma coisa batendo o pino naquilo que você penseniza. Tem que acabar com isso. Agora, ó, igual a você é um percentual imenso da humanidade. Você não é diferente da média que está por aí, não. Agora precisa dar um jeito que você já está sabendo, já reconhece, já viu as coisas, está na sua mão. Vamos trabalhar com isso. E qualquer coisa, manda ele me procurar. Né? Eu quero conhecer o seu amigo. Vamos ver o que a gente faz com ele. Né? O livro Projeciologia fala da autodessoma intencional evolutiva. O evoluciólogo pode fazer a autodessoma evolutiva? Olha, tudo indica que, quando o processo é cosmoético, o evoluciólogo já faz a primeira dessoma ao mesmo tempo com lucidez. Agora, o que eu sei é que Serenão faz isso sempre. Isso é a regra, a rotina, o hábito dos serenões. Eles mesmos sabem quando é que deve dessomar e eles vão embora. E ao mesmo tempo que ele faz a primeira dessoma, ele faz a segunda. Ele não perde a lucidez. Agora veja, se ele é capaz de vir e não perder a lucidez quando há o restringimento, é muito melhor a hora que dessoma. A dessoma, ela é mais livre do que a ressoma. A ressoma é mais masmorrenta, é uma masmorra, é terrível isso aí. Em duas tertúlias, 844 e 1021, olha só, o povo está estudando. Você citou os livros psicografados pela Jane Roberts como os mais avançados da área. Uma das afirmações do 7
é que as reencarnações acontecem todas simultaneamente e não sequencialmente, uma após a outra. Você compartilha dessa ideia? É possível reencarnar no passado? Não, isso é bobagem. Isso aí é coisa da Jane Roberts. Agora, tem só uma coisa que ela não entendeu o que é que eles quiser dizer. Ele quis falar o seguinte, que a Equipex, a equipe extrafísica, ela ressoma, às vezes, simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. A maior prova que tem isso aqui, ó, que eu vivo falando, independente desse negócio, são os 16 que foram para a China. Vamos entender. Muitos de vocês aqui, ó, ressomaram mais ou menos na mesma época. É a turma da mesma leva. Eu não falei que é manada animal. Eu falei que é uma leva evolutiva, tá certo? Vocês não podem estar achando ruim isso, não. Nem o Leonardo, nem a... Você está entendendo? Nem o Djalma. Eu estou falando é o geral. É a Equipex, tá certo? Então vamos entender bem. Então o que possivelmente ele quis dizer aí, e que não foi bem psicografado, foi que é uma equipe simultaneamente, mas não é a pessoa, não tem jeito. Não é que a pessoa vai. Agora, é lógico que a sua vida, a hora que a gente ressoma, qualquer um de nós, por exemplo, o Arlindo. O Arlindo, a hora que virou Arlindo Alcadipani, ele tem milhares de vidas e milhares de personalidades nesse corpo aí. Por quê? É a autobiografia dele que está ali funcionando. É a última extração dos exemplares dele, é esse aí. Agora, tem gente aqui que tem exemplar granfino, bem encadernado, né? Tem outros que são tudo brochurado. Não é lá essas coisas. Então, por exemplo, tem umas pessoas que são fora de série, né? Assim, a Flávia, a Adriana aqui, a Marta, tudo é encadernação de luxo. Agora, eu, você, Arlindo, e outros mais, inclusive o Djalma. O Djalma também deve entrar nessa. Você veja lá como é que ele está, olha só a situação dele. A gente vê. Nós somos todos brochurados. E essa turma tudo é encadernado. Então é uma encadernação diferente. Cada um faz o que pode, mas é o que a gente tem. Agora, ó, às vezes, a encadernação do Arlindo dá uma holobiografia maior do que a sua. Então vamos com calma com isso. Agora aqui, por que o verbete eficácia evolutiva é tema neutro e não tema homeostático? Por quê? É uma pesquisa, toda pesquisa é neutra, já não sabe qual a intenção da pessoa. Você vai ter eficácia evolutiva para quê? Para ganhar mais dinheiro do que o Arlindo? Seria isso? Ou para dominar a máfia mais do que ele? Quer dizer, precisa de ver qual a intenção da pessoa, né? Senão não vai, por isso que é neutra, a gente nunca sabe. Agora, a pessoa pode ter uma eficácia. Ela está pensando que é evolutiva, mas às vezes não é. Por isso que a gente tem que colocar neutro. Agora, corretamente mesmo, é o seguinte, toda eficácia evolutiva real, cosmoética, ela é homeostática. Pode falar. Professor Valdo, tem duas perguntas. A primeira é na página 72, na megapensenologia. O primeiro, o megapensene, evoluímos sob pressão. Sim. Há algum momento evolutivo em que a consciência não evolui mais sob pressão? Sim, na hora que a pessoa, por exemplo, o evoluciólogo, quase sempre não tem isso mais. Mas, por exemplo, nós todos, o negócio é mais do que isso. Nesse livro que nós vamos publicar agora, esse verbete está lá, evoluímos sob mega pressão. Está mais um pouquinho aumentado, só 1 milhão de vezes. Tá certo? Eu sei que eu vi lá com o Everton, nós estamos fazendo revisão, tem ele lá. E todos esses que estão aqui, a gente passou para o dicionário, que não tinha, sabe? O dicionário vai aparecer com 12.570, acho que 4 verbetes diferentes, megapensene diferente. Agora, todos os verbetes que tinha megapensene, nós colocamos lá dentro também, para ver, para a pessoa ver como é que é, para ela comparar. Isso está na ordem alfabética. E os singulares estão separados dos plurais. Então dá para a pessoa examinar bem. Agora, tem de tudo, né? Eu coloquei tudo. No início a gente estava pensando em publicar talvez uns 8 ou 10 mil só.
Mas não adianta tirar, tem muita coisa que está mais ou menos. Aí entra o que a gente está falando para você, o processo da contiguidade da ideia. Tem coisa muito igual, muito parecida. É bom para a pessoa pensar, dentro de uma síntese, né? Ajuda. Mas com a outra. E a outra pergunta é página 73, enumerologia. A dúvida é na eficácia evolutiva emocional. Quero saber que itens que a gente tem que desenvolver íntimos para ter essa eficácia. A primeira coisa é dominar as emoções. A eficácia só nasce depois disso. E como é que se domina as emoções? Sem ansiedade. E outra coisa, sem tremer. Aqui, ó. Agora, vocês têm que aproveitar para fazer isso aqui enquanto vocês estão jovens. Eu quero ver quando chegar na minha idade. Aí vai ser aquela mulher lá de Ipanema, entende? Da Vieira Solta. A hora que eu passo, a meninada começa a falar e eu passo, né? Erguido, andando, fazendo a minha marcha. Aí a mulher vira para você, eu quero ver a hora que você tiver a idade dele, vocês conseguem fazer isso. Aí a meninada ficou tudo quietinha. Então a mesma coisa a gente pode falar para vocês. Eu quero ver vocês fazerem isso daqui meio século. Vamos ver como é que está. Porque a tendência é tremer tudo. É uma tremedeira, não é isso? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é sobre a Aracê. Os laboratórios da Aracê já atingiram 5.000 experimentos. As pontuações laboratoriais. Estado vibracional 797, TENEPS 925, pensenologia 895, sinalética energética 681, diferenciação pensênica 874, grupalidade 757. Agora, vamos ver o laboratório aqui da serenologia. 83 experimentos até agora. Então, você acha que quando completar 1 milhão de experimentos na serenologia, já vai ter um serenão, não vai? Pelo menos, né? Que é muito esforço, não é isso? 1 milhão, não é isso? Você já passou por lá? Não. Já? Pois é, então tá. Uma hora a gente precisa de ver quem é que passou para ver se a vida melhorou. Coloca numa balança, etc. Balança da consciência, que é a conscienciometria, balança da consciência terapia e balança da, sabe, aquela outra, que vocês sabem o que é. Se te passar dessas 3 balanças. Mas olha, está mais ou menos claro isso aí, o processo da emoção? Vamos pensar nisso. É por aí. Agora, ó, isso tudo que eu falei é o geral, eu estou generalizando. A pessoa tem que ver o que é o processo da emotividade dela que pega. Cada um é diferente do outro. Pensa nisso. Isso aí tem que ser pensado. Porque às vezes tem emotividade contra e a emotividade a favor. Por exemplo, uma contra é quando a pessoa está danada da vida com o cosmos. Isso aí é totalmente contra ela. Já uma coisa que aparentemente é contra, que nesse caso não seria, é se ela está se vitimizando. Por exemplo, se a autoestima dela está baixa. Então, isso é mais fácil de consertar do que a outra. Você entendeu ou não? Quer dizer, o positivo e o negativo. Tem certas horas que o negativo é positivo, há males que vêm para bem. Tem que pensar nisso, tá certo? Tem lógico para você? Valdo, na definologia, eu gostaria que você analisasse, aprofundasse, que você pôs o Trafor imprimindo a eficiência da teática e depois termina na autocrítica. Entendi isso, mas é mais para você aprofundar. O problema todo é o seguinte: a eficácia evolutiva é um poder fora de série, tá certo? Se a pessoa tem isso, ela está, não é, com a corda toda. O negócio está na mão dela. Então, veja, é um trafor pessoal. Se a pessoa é lúcida. Agora, eu estou falando da eficácia evolutiva real, cosmoética, produtiva, que ela vai melhorar o saldo da ficha evolutiva da pessoa.
Agora, então, ela consegue imprimir eficiência teática, quer dizer, não só teórica, mas vivenciada, de todo dia. Agora, com os próprios esforços de evoluir com racionalidade e lógica. E a lógica, aí entra a autocrítica. Agora veja, quanto mais a pessoa tenha autocrítica nessa condição, mais ela vai implementar e, vamos dizer, potencializar essa eficácia. Isso não é lógico? E combinou bem com a autocrítica, parece que é uma base talvez maior da evolução, né? Não, mas eu estou chamando a atenção aqui porque se ela não tiver uma autocrítica, mesmo ela sendo boa, ela não dá um passo à frente. Ela fica então, estacionária. Ela tá bem... preciso da autocrítica para sair da estagnação. A definição... A estagnação que eu estou falando, por exemplo, é a pessoa que chegou aqui, ó, ela está num patamar alto, mas ela está parada. Ela tem que continuar. A evolução não para. Eu sei. Então, essa estagnação que eu acho que precisa de autocrítica. Eu concordei que, então, porque a autocrítica, ela é a alavancadora maior, talvez, da evolução. Né? Não há dúvida. Mas agora, eu coloquei no fim para a pessoa, porque, você sabe, tem gente, esse povo, por exemplo, de religião, eles acham que são assim. Ele chega lá, por exemplo, a pessoa espírita, chega lá e entende espiritismo, fala, não, espiritismo é superior a todas essas religiões. Então, o que eu estou fazendo é superior à média que está aí. E acabou. Ela se acomoda. Ela joga a toalha. Ela não vai caminhar depois disso. Então, veja, a evolução estagnou. Faltou autocrítica total nessa história. Olha, eles estão pedindo aqui para falar um lembrete que está disponível no site da Tertúlio, verbete arco voltaico crânio chacral, debatido em 5 de março do ano passado. Faz um ano. Está arco voltaico crânio chacral. Está lá, está disponível no site da Tertúlia. É só a pessoa procurar. Eles querem falar porque tem gente perguntando sobre essas coisas. Agora, o arco voltaico crânio chacral está aqui comigo, uma cópia. Tudo que tem. Se alguém aí quer dar uma lida, o caso está aqui com a gente. Agora, foi no dia 5 de março do ano passado que a gente debateu isso aqui. Nós só começamos a funcionar um ano depois disso, que eu deixei ficar mais tranquilo. Agora, foi devido a isso aqui que o povo começou a me pedir para fazer o arco voltaico. Bom, aqui na fatologia, sim. Na penúltima linha, você fala a presenciologia. Podia falar um pouco dessa presenciologia? A presenciologia é uma coisa muito séria. Por quê? Tudo que você começa a fazer vai depender da sua atividade. Eficácia evolutiva é um problema da sua atividade, tá certo? Sendo a sua atividade, é uma coisa que tem que partir de você. Se ela parte de você, a primeira coisa que tem que ser vista é o seguinte: a sua presença é xoxa ou ela aparece? Ela é apagada ou ela é luminosa? Então veja, a presenciologia, nesse caso, tem um valor inarredável, muito sério, que a gente tem que levar em consideração. Agora, outra coisa, Djalma, que é bom examinar isso aqui, ó. Na interdisciplinologia, está cá. A eficaciologia, a eficienciologia, a autocoerenciologia, a priorologia, a megafocologia e a superlativologia. Essa superlativa está no fim de vida, isso que eu estava falando com o Arlindo, que é o processo da autocrítica. Que a pessoa não pode ficar parada com isso. Então, às vezes, a gente fala as coisas aqui, a pessoa chega, não, eu cheguei nesse ponto que ele falou. E ela para por aí, porque acha que alcançou o acume, no caso. Entende? O ápice da história, o acume, ficou no topo. Isso é bobagem, não é bem assim. E o evoluciólogo, e a dispersidade, e o serenão, e a consciência livre. Eles estão tudo esperando lá, são seus amigos do passado, que você ficou para trás.
E não deram tchau para você que deu para eles. Sem contar que a gente pode, aparentemente, estar contigo nessa ideia, ainda não sabe. Não percebeu que ainda está contigo. Bem perto, pois é. Entendeu? O negócio é next door. Exatamente. Eu confio em vocês. É aquilo que eu estava falando, que as pessoas têm dificuldade, né? Mas nessa vida, você acha que vai ter gente esperta? Aí eu falei assim, é lógico que vai. Então eu não estaria aqui, né, fazendo tertúlia diariamente. Que é isso? Sim. Eu tenho convicção dessa história. Eu sei que isso vai dar. Dentro de mim, eu tenho convicção de tudo que eu estou falando aqui, que eu tenho experiência. Não estou brincando com essas coisas. Por incrível que pareça, eu sou um cara sério, muito embora fazendo piada o dia inteiro aí com o Arlindo, mas tem coerência há muitos anos, é coerente com tudo que você sempre falou. É coerência. Nós temos que ter coerência. A coerência é das coisas mais difíceis que a consciência alcança. Quase sempre, para alcançar a coerência, a pessoa precisa de mudar o temperamento. Isso é uma coisa terrível a gente pensar nisso. Mas, você sabe, o temperamento é a última coisa que a gente muda. Então, tem sua razão. É bom pensar nisso. Tá certo? Acho que é por isso que o pessoal desiste, às vezes, na conscienciometria, então, né, Valdo? Porque tem gente que fala que já está satisfeito. Não, eu estou satisfeito. Não, a mesma coisa, eles desistem da TENEPS. Você há de ver o tanto de gente que eu conheço, formidável, fora de série. Vamos dizer, como dizem em inglês que você conhece, terrific, sim, em matéria de TENEPS. No entanto, eles desistem. Porque não quer mudar e não quer reciclar. Não, às vezes uma bobaginha qualquer, pronto, a pessoa joga a toalha. Agora veja, pensar numa coisa e fazer uma abordagem, aquele negócio da abordagem, fazer a abordagem da TENEPS, como se ela estivesse jogando futebol, ou xadrez, ou dama, jogo de dama, não é assim, tem que levar a coisa mais a sério. Entende o que quer dizer? Então, a interpretação das abordagens dos fatos, dos parafatos, a gente tem que ver a qualificação dos fatos para fazer a abordagem correta. É aí que vem o problema da análise, da hermenêutica, da exegética. Agora, sem a cosvisão que eu vivo falando, a pessoa não vê isso, ela não dá valor. Agora, então, a primeira coisa que vamos pensar, jogo de dama não é TENEPS, tá certo? Jogar futebol não é TENEPS. Andar na esteira aeróbica não é praticar TENEPS. Esse me entende. Isso que nós precisamos de ver. Agora, o povo trata a TENEPS como se fosse andar na esteira, fazer uma natação aí, ali no... Você está entendendo? Na aquamania. Com esse calor, vai lá para a água e tal. Não é bem isso. Então, essas coisas de a valorização correta dos assuntos, isso aí é que é o processo do valor. Essa valorização, Valdo, então vem com o processo da mental somática na TENEPS. Você então, tem que começar a mexer com a mental soma. Não subestimem os assuntos básicos que nós falamos aqui. Não subestime. Todos eles são sérios. Quais são esses assuntos? Vocês sabem. Cosmoética, TENEPS, estado vibracional. Está entendendo? Tudo isso. Uma coisa para se pensar. A própria INVEX, que é para a meninada aí, os jovens. Não se pode subestimar isso. Quer dizer, subvalorizar. O nome é depreciar. Tirar o preço. O outro nome que o povo gosta é baratear. Vender barato a TENEPS. Nós não podemos fazer isso. Está errado. Não é lógico, não é racional. Então a abordagem é errada. É a banalização do importante, do relevante, do prioritário. Isso não pode. Gente, se esses assuntos não fossem sérios, eu já teria mudado, falado em outros. Eu volto a falar neles, por quê? A ficha ainda não caiu. E o pior, depois que cai a ficha, tem que fazer a ligação. Ainda tem isso ainda que a gente não pode esquecer. De modo que, outra coisa, arco voltaico, não é coisa de brincar também não.
Quantos anos eu demorei para vir mostrar o negócio de arco voltaico aqui? Por exemplo, o estado vibracional eu mostrei no início das tertulias. Você lembra que de vez em quando eu fazia para o povo ver como é que era e tal? Quantas vezes eu já fiz isso? Mas arco voltaico. Aí, passaram 7 anos para eu chegar nisso, para atender o povo. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração para ver como é que é isso. E outra coisa, eu me expondo do jeito que eu me exponho, como com 5 cobaia, não é fácil. Pelo online, a pessoa está vendo o que eu estou fazendo com a energia. É como se eu tivesse com a metralhadora na mão dando tiro, a mesma coisa. Arco voltaico é isso. Só que tem, que não são, primeira coisa, não são balas de festim. Isso é que é a coisa mais séria que a gente vai pensar. Mas veja, são petardos de energia para limpar, de limpeza. Então, precisamos ponderar sobre esse aspecto da qualificação dos temas. As realidades humanas e extra-humanas, extrafísicas, elas são diferentes umas das outras. Nós não podemos colocar tudo no mesmo baú. Não, umas são diferentes da outra. Tem uma gradação de valor. Tá certo? Professor Valdo, aqui no C. Na politicologia, o senhor menciona a cosmoeticocracia. Qual que é o elemento ou os elementos mais diferenciadores, mais característicos da cosmoeticocracia? Eu penso que é as pessoas que fazem, em primeiro lugar, a interassistencialidade. Segundo, aquelas que já descobriram que tem um processo extrafísico, então ela também caminha por esse lado. Agora, como a cosmoética ainda não é entendida para a maioria, o processo é dentro da cognópsis, nós vamos encontrar alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falo, a proexocracia real é da cognópsis. Aqui que eu estava falando com o Locha aí, essa semana. Então nós temos que pensar nisso. Se a gente pode analisar para saber que a cosmoeticocracia já está implantada ou está em início de ser implantado, como que a gente avalia isso? A hora que isso? os resultados evolutivos tornam-se maiores. Por exemplo, não adianta falar só de uma pessoa, tá certo? Mas tem que ser de um grupo. Para analisar essa cosmoética aí, o ideal é dentro da grupo karmologia, ou karmalidade. É o jeito. Então, ver se o grupo está evoluindo em conjunto, em uníssono. E outra coisa, não se exige, nesse caso, uma unanimidade, não, tá certo? Mas se exige um consenso. Consenso é uma coisa, unanimidade é outra. Você entende bem dessas coisas. Então, isso tem que ser levado também em consideração. Uma outra pergunta. Na questionologia, o senhor coloca a técnica mais relevante para aumentar as próprias eficiências multifacéticas. O senhor poderia dar exemplos de técnicas, citar alguma técnica mais relevante no seu caso, que ajude a aumentar a própria eficiência? O meu caso, por exemplo, é estudar a técnica da evoluciologia. É isso que eu estou empenhado já faz algum tempo. E que não é fácil. Mas eu tenho dificuldade até para entender o que é isso. Por exemplo, você pode virar para mim e falar assim, não, mas você sabe uma opção de coisas sobre a evolutividade da consciência. Sim, eu sei. Mas eu acho que isso é muito pouco. Isso tudo é superficial. Eu só vou ficar feliz o dia que eu souber, por exemplo, como é que o evoluciólogo pensa para fazer as multifacetações das abordagens simultâneas. Eu não preciso de saber o que é que um serenão pensa. Não é isso, porque isso aí é querer muito, é muita pretensão. Mas, por exemplo, do evoluciólogo, a gente já pode entender alguma coisa. Entender, eu não estou falando vivenciar, tá certo? Que, observa bem, Kátia. Primeira coisa na vida, a gente tem que compreender o que é. Se você entende, você já vai ver as possibilidades de aplicar aquilo através de alguma técnica, porque tudo tem técnica.
Eu não estou falando que eu vou aplicar a técnica, não é isso. Mas eu quero pelo menos entender. Então, a coisa mais séria é o seguinte: para chegar nessa técnica, eu tenho que entender. Eu ainda não entendo. Então, veja, eu estou aquém. Como eu estava falando para você, eu estou na antessala da abordagem. Quer dizer, a abordagem da antessala. É a abordagem introdutória. É a abordagem do prefácio. Você está entendendo? É o primeiro passo. Eu também gosto de chamar isso, às vezes, da sala dos passos perdidos, que é aquela que você vai entrar no saguão, na coisa mais séria. Outra coisa, eu estou na soleira da porta. Eu já bati, mas ninguém quis me atender. Agora, eu estou lá. Se neva, faz um frio danado. Se o sol já veio, já me deu câncer aqui. Você está entendendo? Tem umas coisas assim, mas eu insisto, estou na porta. Entendendo? Agora, essa porta, você não pode ficar de braço cruzado. Você tem que estar produzindo alguma coisa. Então, veja, cada um aqui está corretamente na soleira da sua porta? Cada um tem uma porta. Agora, o problema é localizar. Aí tem que ir lá para a Flávia, para a turma da Conce, para saber, vem cá, eu quero saber qual que é a minha porta. Onde é que eu bato? Tá certo? Quem é que já sabe as suas portas aí? Eu acho que você, Leonardo, você já sabe, né? Knock, knock, who is there? Agora, geralmente o negócio é esse. Primeiro a pessoa tem que perguntar aqui. Knock, knock, who is there? Quem é que está aí dentro? Para depois ela bater na porta lá. Knock, knock, who is there? Quem é que está aí? Ô de casa. Não é isso? Então o problema todo é esse aí que nós achamos. O caminho é por aí. Agora veja. As eficiências multifacéticas, multifacetadas. Eu quero ver primeiro as primeiras. Antes de tudo, o início do começo do princípio. Ou o princípio do começo do início. Ou o começo do início do princípio. Primeira coisa é essa. Para depois a gente complicar a situação. Primeiro, simplifique a sua problemática. Para depois você complicar o que você já obteve, os seus achados. O finding tem que ser complexificado depois que você encontra, tá certo? Agora, o que eu tenho feito aí esses anos todos é procurado entender essa situação. Agora, por que eu acho que nós já temos capacidade de entender o processo da evoluciologia? Teoricamente. Por quê? Devido ao fenômeno do extrapolacionismo. E eu tenho uma prova disso. A hora que eu acho que nós temos lá pelo menos uns 4 evoluciólogos no meio daqueles 16, isso mostra que se a gente já sabe disso, a gente já sabe identificar, localizar, entender alguma coisa disso, nós já temos capacidade de saber o resto. Pelo menos assim, mais 5%, né? Pelo menos. A gente pode usar esse mesmo raciocínio que você está usando, por exemplo, aplicando isso na questão da escala evolutiva. Você falou, a sua técnica é procurar entender a questão do evoluciólogo, as leis da evoluciologia. Agora lá, você vai ver cada um deles. Pois é, numa condição... Aquele que é o conscienciólogo, eu tenho que pensar na questão do desperto. É isso que eu estava... O desperto é o da semiconsciência. A semiconsciência do teleguiado. Agora, por exemplo, eu não penso naqueles dois, porque aquilo lá eu já conheço alguns, já tive contato com esse povo. Então, meu negócio é evoluciólogo. E eu sou implicado por causa do meu amigo, né? Transmentor. Cada um tem as suas implicações. Agora, vejo que a minha implicação, ela é um pouco pretensiosa, mas ela tem sua razão de ser. Entendeu o que quer dizer? Então... Não pode zancar comigo nisso aí não, que não é assim. Vamos devagar. Agora, outra coisa. Um aluno está no primeiro ano e ele quer saber umas coisas do terceiro ano. Vale a pena explicar para ele aquilo ou não? Se ele tem predisposição para aquilo, está com boa vontade, quer entender, às vezes vale a pena. Agora, se há um oco
que é o gap entre o primeiro e o terceiro ano, que não vai dar, é bobagem perder tempo, porque é o que acontece comigo. Eu devo ter um gap aí que eu não sei qual é. Então veja, o que eu estou falando isso para você entender. Aqui no caso, qual é o gap? Qual é a brecha que ainda não foi preenchida? O problema todo é esse. Há uma lacuna, há uma fresta que tem que ser reposta, tem que acertar isso aí. Agora, eu não acho, por exemplo, que no caso nosso isso seja um abismo, não é. É uma vala, não é abismo. Vocês estão entendendo bem? Eu estou tentando colocar a metáfora mais óbvia para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas veja, do ponto de vista prático, isso é um fato. Agora, ó, todo mundo aqui é da... você sabe, aquela nossa amiga aqui que chama, como é que ela chama? Vala... Não, como é que ela chama? Todo mundo aqui é da Valana. Você está entendendo? Ninguém aqui é do brechó, que é da brecha maior, a coisa maior, né? Entende? Volto. Sim. Na B. Aqui. Você podia falar melhor sobre a inteligência resolutiva? A inteligência resolutiva é aquela da solucionática do meu amigo. É a que procura a solução para as coisas, pelo menos que sejam temporárias, mas que sejam teáticas. Então a inteligência resolutiva é isso. Eu, por exemplo, observa, você que me conhece há alguns aninhos, eu sou um cara de resolução do momento ou não? Você já viu eu empurrar com a barriga as coisas? O que é que eu já empurrei com a barriga? Interessante que é do momento, né? Pois é. Essa que é a resolutiva. Mas qual o atributo? Agora veja, aquele negócio do mega pensando trivocabular. Amanhã não, já. Mas quais são os atributos? É taquipsiquismo, é energia? Não, aí não é principais isso, discernimento. Discernimento. Agora, discernimento gerado pela vivência. A pessoa, para isso aí, tem que ter uma vivência de alguma coisa dentro da área, senão não vai. Agora, ela tem que ter discernimento para fazer reflexão. Tem muita gente aqui, ó, que tem capacidade até melhor do que eu. Agora, eles não dão valor para isso. Isso aí não foi colocado em primeira plana. Você está entendendo? No primeiro nível, primeiro degrau. Precisava de colocar. Por isso que eu insisto nesse assunto, bato na tecla. Eu tenho minha razão. Você está entendendo? Para ajudar vocês, porque é muita gente aqui que tem esse gabarito, mas não dá valor. Não coloca na frente o prioritário. Fica com o terciário, o quaternário e acha que está no céu. É o máximo. É a saída da decidofobia para a inteligência resolutiva. Qual que é o caminho assim, principal? Não, aí é suar sangue, né? Isso aí demora. Quem é uma consciência, por exemplo, dispersiva, ela vai demorar um bocado nisso aí. Por quê? Ela tem que começar pelas pequenas coisas, até pegar as grandes. E eu não acho que uma pessoa melhore isso de um mês para outro. Não tem jeito. Se ela é dispersiva. Primeira coisa, você pergunta, há quantos anos que você sofre de dispersão existencial? Quantas vidas, né, Val? Não, a gente fala quantos anos. Você nunca fala essas coisas de quantas vezes, que isso aí seria descaridoso. Tem que ir devagar. A gente, às vezes, tem que ser caridoso. É o processo da TACOM. Tem que ajudar, pelo menos, ser generoso. Caridade é besteira, mas você está por cima. O problema todo é ser generoso. Vamos ser generosos com as palavras, pelo menos, o modo de ser. Explicitar a situação. Agora, ó, inteligência resolutiva. Vocês estão entendendo aí o que ele perguntou, né? Como é que vocês são de resolução? Agora veja, uma pessoa, por isso que eu chamei a atenção, acima da dispersão existencial, essa pessoa não tem resolução. Agora, outra coisa, o processo do laboratório da auto-organização, essa pessoa nunca foi lá. Tá certo? Então veja, nós já temos soluções para tudo isso. Já existem técnicas e ambientes e condições para a pessoa melhorar, se ela quiser.
Então, a primeira coisa para isso é a pessoa se conscientizar. Não, eu estou com a síndrome da dispersão. Então, a primeira coisa, eu vou fazer durante um mês o laboratório da auto-organização, até eu ficar saturado. Aí ela vai começar a entender, hein? Pois é. Agora, você demorou quantos laboratórios para saber disso? Ah, sei. Aí caiu a ficha. Quer dizer que os amparadores que trabalham lá são eficazes, está vendo? Eles são eficientes. Eles têm eficácia evolutiva lá, um amparador que está trabalhando nesse laboratório. 3 dias, dê um jeito nela. Agora, mas só me contar uma coisa. Você acha que quando você descobriu que você tinha dispersão, aquilo vinha desde quando? Não, sempre eu sei, mas a hora que você viu, isso aí atingia quanto no seu passado? Era uma coisa mais recente ou mais remota? Olha, agora analisando assim com mais... acho que é mais remota. Agora, essa assim, remota, essa remoticidade... Há uns 10 anos. Uns 10 anos. Há 10 anos. Não, então é dessa vida. Pelo menos assim. Então tá certo. Agora, outra coisa. Você descobriu algum fator desencadeante que colocou você assim dispersiva? Por exemplo, alguma coisa que deu para você um relaxamento. Às vezes você tinha uma repressão muito em cima de você, ali, ó, o tempo todo. Chegou a um ponto que você aliviou. Aí você joga tudo para cima. Aí é que vem a dispersão. Um monte de gente nessa vida que fez curso intermissivo por causa disso. Não estou falando remoto na questão dela, que se fosse de outras vidas, não. O problema é ver agora mesmo, porque a maioria consertou alguma coisa, retocou, não retificou. Fez um retoque. Retocar uma coisa, retificar outra, tá certo? Vamos ver se vocês me entendem. A maioria retocou. Burilou um pouco a situação toda, porque já está sabendo que ele tinha dispersão. Então, já se encaminha, porque a pessoa já tem um mega foco. Isso. Agora, a hora que chega aqui, ela recebe a repressão, então, aquilo encuca. Ela fica cheia de problema. A hora que ela se liberta, ela joga tudo para cima. Como é que fala o carioca? Liberou geral, não é isso? Liberou geral. Carnavalesco. Mas assim, liberou geral. No meu caso, assim, que me ajudou é que não fiz um grama. Eu saí desse processo da vitimização. Eu assumi e daí eu fiz todo um movimento, né? Agora, de qualquer maneira, aí, ó, você já tem um exemplo para você estudar. Mas que seja 10 anos, depois da repressão, 10 anos, ela ficou aberta com 3 laboratórios, já melhorou. Agora, isso dentro do nosso processo aqui do curso intermissivo, isso é normal. Se existe, nos 2 momentos, quando você está sob a pressão do coisa do passado, e depois quando alivia, os 2 momentos geram dispersão, tem alguma coisa subjacente a isso que faz ela... Não, sempre tem, mas não é isso, é por causa da inculcação. Você sabe, tudo que você inculcar, que fizer muita pressão para compactar o seu micro-universo consciencial, você não pode falar nada, isso é uma lavagem cerebral. A hora que aquilo alivia, destampa tudo, o troço estoura. Isso é normal. No caso dela aí, é normal. Mas, professor... Agora, a hora que estoura, ela demorou 10 anos estourando e comemorando. Mas eu fiz 3 movimentos assim que eu achei importante. Eu fiz consciência terapia, lógico, né? Porque fui lá, daí tem a autoavaliação e a heteroavaliação. Ajuda muito para você se conhecer. Exatamente. Eu fui na PEX também, que o pessoal me deu, porque daí tinha relação com a ProEx também. Eu fiz todo o movimento. E o processo da reciclagem também. Então, agora vamos então, aqui ó, vamos agora no pós. Fazer o posso fazer? Pode, lógico. Estou me servindo aqui porque... Você lembra de tudo que você fez ontem, desde de manhã até a noite? Tô. Inclusive com a minha agenda. Não, eu quero saber se você lembra de tudo. Tô. Você está confiando na sua memória recente? Sim, por causa das minhas anotações. Ela começou a melhorar. Se a memória recente dela já começou a melhorar, acabou. Isso aí já mostra que... Agora, vem cá. Há quanto tempo faz que você deixou o laboratório? Os 3 dias? Faz quanto tempo? Faz
acho que uns 6 meses, mais ou menos. Então tá, então já está Então, na a hora. partir do laboratório... Agora, se ela está melhorando a memória, mostra que ela está acertando o passo. Você entendeu, né, a diferença disso? É um fato. Mas eu achei interessante porque eu me sinto assim, como se eu terminasse todo esse ciclo. Agora eu estou me sentindo num outro patamar. Agora, sabe, que eu fiz todo esse movimento. O problema é que você tem que se adaptar a isso. Foi por isso que eu perguntei o caso da memória. Aqui, ó. A manutenção. Perguntei o caso da memória para você pensar nisso. Não, eu sei, eu estou consciente disso. Esse agora é um outro patamar. Você tem que ver como é que você está se dando com isso. Agenda, eu anoto tudo. Deixa eu ver o que estava antes de fazer, eu estava anotando. É por causa da organização. Daí a agenda eu anoto, assim, e daí depois eu dou uma volta lá e vejo, olha, mas eu estou falhando nisso. A minha memória, esse tipo de memória ainda eu tenho que investir mais. Então, daí a agenda que eu faço todo dia está me ajudando demais. Você entendeu isso? Aí é uma coisa simples, um caderninho, nada sofisticado. Agora, mas outra aí coisa, que... do ponto de vista da saúde, como é que você está? Olha, achei assim que melhorou bastante. Tem questão, problema meu do braço, estou mais relaxada. Isso tudo também tem que ver como é que está, porque isso influi em todas essas áreas da vida dela. A minha exposição, estou falando aqui, estou tranquila, né? Antes eu ficava, né? Mas não, você era muito ansiosa. Ainda tinha muita eu estou ainda, estou melhorando, né? Ela era ansiosa demais antes. Eu conheci a peça. Né? Eu conheci a peça antes, nos 10 anos lá. Desde o tempo da Chica lá, né? Por isso que eu perguntei. Mas olha, você tem aí com 5 cobaia que você viu os resultados, como é que são. Agora veja, isso aqui é que é o normal. É mais ou menos a média nossa aqui da CCCI. Por aí você já pode tirar muitas deduções, né, positivas. Professor, aqui no trinômio, página 73, trinomiologia. Poderia falar sobre o trinômio eficácia, eficiência e efetividade? Eficácia, você sabe, eficácia é uma coisa, eficiência é outra, né? Tem gente que acha que isso é muito diferente. E efetividade é depois que a coisa assentou. Então, a eficácia, você vai usar uma técnica que produz um bom resultado. A eficiência vai mostrar que você está usando a técnica da eficácia corretamente. E a efetividade, você vai então implantar o resultado. Você vai mostrar o que é que deu. Agora, o trinômio é mais ou menos por aí. Qualquer coisa que for fazer uma abordagem, se escapar, vai ser pouca coisa disso que eu acabei de falar. Então, você veja, eficácia, eficiência, efetividade. A efetividade é na hora que a coisa já assentou. Houve pelo menos o início da realização. A coisa já está bem encaminhada. Há uma efetividade, é efetiva coisa. Acabou a técnica teórica, você está entendendo o que eu quero dizer? A teoria da técnica, acabou. Então o problema todo é que começou a se manifestar. Ela começou a ficar palpável, plausível, real. Então, esse problema desse trinômio é terrível, né? Agora, o povo geralmente mistura essas coisas todas, mas há uma nuance aí. A gente não pode jogar fora o problema da nuance. E eu tenho que explicar isso dessa maneira porque todo mundo sabe que eficácia e eficiência não é a mesma coisa. Agora, efetividade, então, essa é bem mais diferente ainda. O efetivo. Então, por exemplo, se você sai bem numa situação dessa, a gente vai falar, o Cláudio é uma pessoa efetiva naquilo que ela faz. Não precisa falar que ser eficaz nem que ser eficiente. Ser efetivo, às vezes, é muito mais sério do que falar que ser eficiente. Ou que você é eficaz. Que já há uma produtividade do seu assunto, daquilo que você faz. Há um resultado, há um saldo, há um exemplo. Esse tema, geralmente, cada tem abordagem de administração, é meio discutível. Eu vou trazer uma bibliografia, porque ele trata dessa questão aí, da efetividade, para a gente poder discutir, porque eu tenho um pouco de dúvida, porque eficácia é resultado. Pega na internet eficiência... tudo que diz respeito às três ideias. E vê o que é que dá, você vai ver as diferenças. Não, eu sei a diferença, mas há uma discussão, é muito ambíguo.
Não tem uma coisa Sei, assim. mas veja, mas não interessa. O problema é que é diferente. Você tem que ver qual a diferença você vai implantar na hora que você está usando. A sua aplicação é que você tem que ver. Você entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: de tudo isso, eu te pergunto agora, uma pergunta cretina para você. Dos três, o que é o mais importante? E das outras duas, qual que é o mais importante? Hein? Mas a eficácia. Agora veja, a eficácia que vem em primeiro lugar. Olha o golpe. A eficiência, ó, já falou, é a medida. Agora, a realização, a demonstração da realização, aquele negócio da demonstração da prova, isso é que é o efetivo. A efetividade. Agora, ó, se você for pensar sério, não tem tanta bagunça nessa ideia, não. A situação está bem clara. Aqui não há. Nós, em qualidade, tínhamos sempre um exemplo para poder visualizar o que é eficácia, eficiência e efetividade. Nós sempre temos como exemplo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Então falamos o seguinte: a eficácia, vamos supor que a corrida era de 10 voltas, só para dar um exemplo. Eficácia é aquele corredor que finaliza a prova das 10 voltas, ou seja, consegue acabar as 10 voltas. Efetividade é aquele que faz a volta mais rápido, certo? Ou seja, que aplica os métodos de forma eficiente, pelo menos em uma volta. E a efetividade é aquele que ganha a corrida. Isto é, eficácia tem que ver com o objetivo, eficiência tem que ver com os métodos, e a efetividade pela aplicação de ambas coisas. É por aí. Ele está dando um exemplo, mas é mais ou menos isso mesmo. Agora, nós temos que estudar isso cada vez mais, que é aquilo que eu chamo das nuances, as aproximações simples das ideias, senão não adianta nada. Já pensou, se eu falo uma coisa dessa só, você vai lá, passa aí num curso que a pessoa está dando lá na universidade, eles dão a diferença de uma coisa ou outra, tudo que eu falei aqui vai por água abaixo. Eu tenho que pegar aquilo que eles falam lá, destrinchar tudo, dissecar tudo e acrescentar a nossa parte, principalmente do ponto de vista extrafísico, cosmoético, evolutivo. Senão não adianta nada. E outra coisa, dando a prioridade para a proexa. Senão não adianta nada. Esse é o motivo que eu tenho que entrar nos detalhes e tem esse processo que a gente estava falando com a Lourdes aí sobre como chega perto nas aproximações simples. Tem que ser. É debulhar os pensamentos, dissecar a ideia mais profunda. Agora, o problema todo é esse, que a tendência da profundidade é ela ficar cada vez mais compactada. Por exemplo, você vai ver um buraco. A tendência dos buracos, vocês sabem, é ter uma boca muito grande com um fundo menor. Não é o contrário. Porque senão, esbarranca tudo lá em cima, vai ficar uma boca maior, não é isso? Agora, na questão das ideias, nós temos que estudar um negócio cada vez mais. Então, por exemplo, você pode ver um buraco do Tatuí desse tamanho, mas lá no fundo é desse tamanhozinho só, uma coisinha só. Então é como se fosse um cone invertido, né? Com o ápice para baixo. A tendência da gente estudar é sempre assim. Então, chega, você olha e fala, não, isso é fácil, porque você está vendo todo o cosmorama imenso daquele universo. Mas a hora que o negócio vai, que você começa a fazer análise, até chegar na síntese do ápice, a situação não é fácil. Então, na verdade, esse estudo que nós fazemos aí, que eu vivo dizendo aí para vocês, começa pela análise até chegar na síntese, e depois começa tudo de novo. Analisar tudo outra vez é como se você fizesse uma coleção de ápices. O ápice, no caso, seria o raso, o hollow, o raso do raso do raso, que é o buraco mais fundo. É aí que entra a ponta pontiaguda da broca do tatuzão.
tenho que chegar lá. É isso que a gente está tentando fazer. Agora, veja, a coisa mais difícil que tem é isso que eu estou fazendo, que é usar a broca, a pontiaguda aí do tatuzão, na cabeça, né? Primeiro tem que furar ou parietal, você está entendendo? Ou occipital, tem que ver. Agora, é bom sempre ir pelos lugares mais fáceis, onde o osso é mais fino. Se não tem um negócio geral que você pode escolher, então tem que ir pelo osso mais fino. Não pode ir aqui, ó. Aqui você sabe, às vezes já teve gente que deu um tiro, a bala pegou aqui e matou o cara que deu o tiro. Ela pegou e ricocheteou. Esse osso é o mais forte que nós temos no corpo. Olha esse. Eu estou vivo devido a esse osso. Que é onde que o carro lá me julgou lá a situação, 8 metros de distância, eu bati foi justamente por aqui. Agora, rachou tudo, mas o osso sustentou. Se fosse aqui na frente, teria saído pedaço do cérebro, aí não teria dado jeito. Aqui não, só rachou tudo, fraturou tudo, mas eu aguentei, entende? De modo que eu sempre falo nesse osso, ele é muito importante. Vocês batem nele, que ele parece ser mais compacto que os outros. Se você bater aqui, ó, aqui está oco, é igual a sua cabeça mesmo. Agora aqui não, aqui é mais compacto. Então é muito importante a pessoa saber isso, é uma lição de anatomia muito séria, sabe? Agora me conta, que hora que nós vamos fazer aqui? Já está na hora? Tá? Vamos nessa. Só queríamos dar uns recados para pedir às pessoas desligarem os celulares e quem precisa se deslocar ou sair do tertuliário, aguardar os momentos dos comentários para não atrapalhar as percepções. Obrigada. Chakra disparado e aqui bem quente. Julgar da cabeça que você sentiu. Aqui? É. Aqui. Já bloqueia aqui, ó, nessa área toda. Como? Já bloqueio de energia nessa área toda. Por que você veio aqui? Qual foi a razão de você vir aqui? O que é que te impulsionou para você vir aqui? Qual a razão? Arco voltaico ou certo? O arco voltaico. Eu vou começar a consciencioterapia hoje e imaginei que então, tá. Agora, ó, limpou aí. Coisa mais séria. Agora, ó, para mim, isso aí já está vejo há algum tempo, tá? É bem nítido essa área toda aqui, assim. Certo? Certo. Okay. Agora, ó, pouco exercício, esses 3 primeiros, esses 3 próximos.
muito exercício. Tá bom? A gente não sabe cada vez mais sério. Tá certo? Inicialmente o cardio, depois ele tranquilizou, vamos dizer assim. Eu senti alguma coisa nessa região aqui da... Outra coisa, mudou a sua temperatura? Você não sentiu nada de temperatura? Um pouco na região... O quê? Eu percebi mais como se fosse... A proximidade da proximidade, mão. Não foi nada, nada além disso não. A gente mexeu. Tá bom. Okay. Você não sente nada? Eu senti quando ainda estava lá, no primeiro atendimento, como se tivesse aberto mais as vias respiratórias, e no segundo atendimento, uma pontada no cardio-chakra. Mas aqui é mais... da situação, mas o negócio é por causa do problema. Por causa do nariz, né? Aquele problema que você já falou. Você consertando aqui, vai abrir tudo aí. Esse é o caminho. Pensa nisso. Ok. Agora, dá o mesmo bloqueio. A gente limpou. Hoje estamos limpando. Você está entendendo? Tirando tudo aí. Mas isso, devido aos seus processos, problema de dormir, respiração. Você vai superar isso. Tá? Obrigado. Um calor no alto da cabeça e o cardio um pouco. Não tem nada sério, a coisa toda.
cardio já estava antes um pouquinho, ali já começou. É processo mesmo, é emoção. Certo? Deixa eu ver as mãos. Não, também não está tão frio. É para estar mais. Ok. Sua psicologia mais a sério. Temos que apertar essa dona. Tá certo? Eu acho que você precisava de acho que você precisava. Senti. Já que ele veio, Não, tá. Como é que foi? Eu senti uma intensificação na vibração na cabeça e no corpo inteiro também. O negócio está melhor do que era. A coisa está mais limpa, está tudo bem, está mais equilibrado. O chakra está posicionando melhor. Entendi. Não tem mais aquelas coisas passando. Também já está na hora, né? Está na hora. 35, né? Acabou a preparação. Está na hora. Está na hora, está bom. Agora, as energias que a gente colocou aqui, se ele não sentir, isso vai dar o saber melhor. Publicamente. Levar as vias de fato. Estou quase mandando ela lá para Morando. Joia.
Você sentiu tudo? Eu senti temperatura, variações de temperatura. Quando você começou estava um pouquinho frio, depois esquentou bastante. Ballonnement com signos coincidência. Isso. Muito intenso, do fronto para... muito nessas coisas, você agora está sabendo tudo. Entra nessa. E quando você faz a voltar com os outros? Sim, na dinâmica. Então tá. Vai em frente. Tá bem. Tá lá. Como é que foi? Explica para mim. Senti mais no corona e no fronto. Na verdade, eu já entrei sentindo essa pressão forte, intensa no corona, né? E agora sentindo um lado mais intenso. Faz assim com a mão gelada. Tá bem. É por aí. Vamos trabalhar com isso. Tá certo? Ok. Você sabe fazer desassimilação, sabe? Sim. Da sapente. Sim, sabe? Sim. Vamos nesse. Ok. Obrigado.
É? Tá bem, não tem nada. Tá bom. Cada um puxa o que pode. Ela veio para dar energia. A nossa amiga que passou aqui antes veio para ver a outra, que é a outra que trouxe. E eu não estou sabendo de nada, falei todo o negócio, aí é perfeito, cara. E outra coisa, ela só não sabia que o povo renova, rejuvenesce, né? Que ela não parece ter ela. Não foi só. Você sentiu aqui em cima. É, senti o corona, Isso. chakra e... Tá bom, é por aí. Uhum. Agora, ó, estuda mais o processo de desassimilação. Você está no ponto de estudar isso. Lembra que eu te falei aqui um dia desse? Uhum. Ok, bom. Você tem assistência. O banco de energia, que pode favorecer na hora que precisa. Se o Mário aprovar, você pode passar de doador mental somático para doador somático ou de energia. E fazer os dois ao mesmo tempo, se você aprovar, tá certo? Agora, preciso dele ser mais sério nas coisas, não é isso? E deixar de rir sem parar, não é isso? Isso é uma das coisas que você precisa. Muito bom, você sentiu ali. Do jeito que ele estava lá esses últimos anos, alguma coisa tem que ter dado resultado. Não, eu acho que se qualquer um, se ele... Turma de doador de energia. Precisa de guardar isso aí, vocês são doadores de energia. Quando precisar ir, seria bom assim fazer o reforço da dinâmica com essa turma. Seria bom. Olha isso aí também nos cursos que você está dando aí. Pinça esse povo. Segura eles. Seria bom.
Mexer em tudo. E aí, entendeu? Você tem mexido muito com as energias, não tem ultimamente? Né? Está bem, eu não estou vendo nada assim, coisa séria de novo. Mas o coração ficou... Pois é, mas isso é sua bobagem de criança. Tem que dar um jeito de superar essas coisas. Porque o processo de energia aqui em cima está muito forte. As coisas todas, tudo devassado, aberto, da Bíblia. Tá certo? Como um todo, né? É como se estivesse numa caixa compacta, grandona. Chegou a vibração, certa hora você sentiu a vibração? Não, não. Senti como um todo, como se eu estivesse numa caixa. Entendi. É por aí. Ok. Obrigada.
Eu sinto dor aqui, como se o cérebro estivesse pesado, assim. Senti uma pressão muito forte. Você já sabe qual é o estado personal? Quem? Estou tentando fazer. Insiste nisso. Uhum. Faz essas dinâmicas aí do professor Marcinho, seus professores É porque a gente se sente muito cansado, muito pesado, assim, fraca, né? Agora, um pouco. Ah, entendi. Você precisa de ver. Aqueles 3, 4 dias você está todo mundo junto. Começar a mexer com o estado personal e saber o que é assimilar e o que não é assimilar. Você precisa disso. Entendi. Tá certo? Tá bom, obrigada. Agora, professor, você já fez essas dinâmicas aqui? Ainda não. Não, faz 3 semanas que eu estou frequentando aqui ainda, né? É, sim. Aí, ó. Essa veio é bom para fazer isso. Professor? O Márcio está por aí? Junto da letra B, aqui em cima. Na letra B. Tá. Moacir, está lá atrás dele, lá. Está escondido. Ela fugindo de mim. Ela precisa de entrar, você coloca ela numa das... Escolhe aí uma, põe ela lá para mim. Obrigada. Então, nesse horário, vamos abrir para o debate, né? Continuar o debate e a tertúlia com o professor Valdo. Posso? Professor Valdo, por que em alguns atendimentos se sente tanto calor? Mas calor mesmo. Sente calor porque a pessoa às vezes está defasada por causa do processo somático do corpo. É o corpo, às vezes, é que pega isso. Então, por exemplo, quando ela sente mais tranquila e começa a esfriar, é porque já passou para o processo parapsíquico. Enquanto está muito quente, é porque ainda precisa trabalhar alguma coisa para mexer nos órgãos e sistema do corpo. Que ainda o negócio não está assentado. Outra coisa, muita gente que sente o cardio-chakra, às vezes, no caso aqui, do jeito que nós estamos fazendo rapidinho aí o processo do arco voltaico, a pessoa vai sentir mais calor. Isso é normal. Há casos, por exemplo, teve um atendimento aí que era... a pessoa me fez lembrar, por exemplo, do serenário, lá do campus da Sinvex, né? E a energia, assim, foi como banhos de energia. Sim, mas aí tudo depende, nesses casos assim, pontuais, específicos aí, qual a sua relação com isso, o rapport que tem, que aí depende muito de você. Se uma pessoa, veja bem, ela se predispõe, ela capta a onda da energia, o fluxo do campo, ela vai sentir mais. Com outra, por exemplo, se vai uma pessoa, ela não conhece a pessoa, não há rapport, não há simpatia, não há empatia, não há afinidade, aquilo já fica mais distante. Agora, se entra uma pessoa, ou que a pessoa às vezes nem nunca viu, mas ela tem uma queda, você está entendendo? A simpatia à primeira vista, aquilo já encaixa com o campo, porque o processo todo é a instalação do campo que está aí. Por exemplo, vocês não viram essa senhora extrafísica que apareceu aí, não ouviram? Alguém percebeu isso? Não. Eu não estou sabendo de nada, eu falei logo como é que era. Ela falou, não, ela tinha 43 anos, mas não é. Ela está muito mais moça. Mas é ela mesma. Eu não estou sabendo de nada, eu falei tudo aí que ela falou, a consciência falou, pode falar. Agora, ela não chega a ser amparadora, mas é gente de casa, parente, e que está tentando ajudar. Para mim, é ela que trouxe, está encaminhando tudo, você está entendendo? Então, essas coisas, às vezes, num caso desse, repercute, porque o enumerador entrou na história, vários aqui, a Rose Garden estava aí olhando tudo que está se passando. Agora, eles atenderam gente à distância, hoje. Gente que tem relação com aquela pessoa que sentou aí. Você está entendendo, não? Estou entendendo, sim. Como se tem até uma que eu falei bem claro. Falei assim, gente, não foi mais para você, foi para outra pessoa. E ela sabe quem é, sabe tudo.
Vou beber isso. Tá, ok. Obrigada. Você está entendendo, né? Entendo, sim. Professor, Agora, tudo isso é um processo de empatia, de afinidade e de interatividade. A pessoa se interar com as energias do campo. Na hora. O problema é esse. O processo é esse. Obrigada. Aqui o Bé. Eu queria fazer uma pergunta. Tem atendimentos que você mexe mais com a glândula pineal? A gente mexe com tudo. Aí depende da necessidade da pessoa. Por exemplo, agora, o problema é o seguinte, isso aí é como se estivesse fazendo enxaguar a pessoa. Tem que dar uma limpeza mais séria, mais profunda. Às vezes exige mais porque tem mais coisa para limpar. Quando é agora, assim... eu sinto o seguinte, as minhas sensações, como é que são? Quando o negócio é muito forte, é como se tivesse um aparelho poderosíssimo que domina tudo. Eu fico, você está entendendo, como se fosse uma pena no ar. A coisa vem, tudo forte. Aí eu sei que o negócio é bravo, porque é para tirar a coisa, porque senão não vai. Aqui, hoje, nós tivemos 3 casos assim. Você está entendendo? Sim. Agora, quando o negócio é assim, às vezes pode repercutir fora do campo. Aí vai para outro lugar, aqui ele se espalha. Mas isso você percebe mais como inspiração? Ou seja, não, eu percebo natural? mais tudo na base do fogo. A energia é um fogão. Você está entendendo? É isso. O jeito que a gente faz aqui é na base, como se fosse um fogo. Por isso que a maioria que está precisando, quando não é, por isso que às vezes acende até quente. Agora, às vezes não. Teve caso aqui, por exemplo, que esfriou tudo. Você está entendendo que abaixou a temperatura. E quando esses trabalhos mais sutis, que não é assim de limpar, deixar a pessoa... Não, se a pessoa está limpa, por exemplo, não adianta nada. Aquilo passa, limpa tudo na mesma hora, está feito. Não precisa de nada, porque... Você está entendendo? É como se ela tivesse acabado de tomar banho. Não precisa passar mais sabonete nela. Entende? Agora, há casos, por exemplo, que às vezes a pessoa vem, ela está com tanta energia como se ela quisesse dar energia para mim. Isso não resolve. Tá? Não está precisando da história. Ela tem que desenvolver o que ela vai fazer. Porque se uma pessoa chega aqui e não fica receptiva, ela está doadora, ela está errada. Você está entendendo? Não é esse o ambiente, ela está deslocada. Ela tem que chegar para receber e não para doar. Quando precisar de doar, eu apelo. Você está entendendo como é que é? Não venha para me ajudar. Você está entendendo? Tem que vir para estudar a si mesmo, ver o que é, se precisa, como é que é, o nível que está, se tem assédio, se não tem, se é um processo à distância. Agora, por exemplo, ela pode vir para doar energia para alguém à distância, foi o que aconteceu aqui hoje. Então, uma pessoa, então, que sabe muito bem da história o que aconteceu. E outra coisa, na hora que eu vi, o negócio encaminhou tudo, para valer. E é bem longe daqui. Está claro? Valdo, aqui no D, por favor, aqui no D. D de dedo. A prioridade, com certeza, são esses chakras da cabeça. Mas também poderia estar fazendo um trabalho desse no cardiochakra e no esplênico? Olha, faz aonde a pessoa precisa. Mas agora, começa tudo pela cabeça para ver como é que está a situação da base. Depois vai para as filiais. Primeiro tem a matriz, depois as filiais. O processo todo é esse, mas desce tudo. Teve gente aí que eles andaram limpando aqui embaixo, tudo, negócio tudo para valer, na hora. Mas é coisa suave, não é coisa grande não. Hoje a maioria estava bem aí, e a turma já veterana, né, dessa história. Mesmo precisando aqui mais no cardio ou no esplênico, fazendo na cabeça, automaticamente isso já repercute. Já vai, mas já a cabeça termina. é que manda. É que Nesse manda. caso do arco voltaico, o que manda é isso. Mental Por isso que ele é forte. crânio chacral. Porque não adianta nada. Está mexendo no cardio chakra da pessoa, se tem problema em cima. Tem que ir diretamente aonde dói. Para extrair os mosquitos. Senão fica sujeira do mesmo jeito. Tem que levar a sujeira com os mosquitos, limpar tudo. Agora, há mudanças instantâneas às vezes. Você está entendendo? Uma outra coisa, uma pessoa, por exemplo, que está mais ou menos, se ela tem só alguma fumacinha lá que precisava de tirar, o picumã é pouco que está lá. Você está entendendo? Isso aí às vezes ajuda e a gente sente como se fosse um banho
extrafísico de energia violento no fim. Teve alguns que eu senti aqui. Isso então mostra que a pessoa está super up to date nos trinks naquele momento. Mas saiu daqui, eu não posso responder por ninguém mais. Aí é que é o difícil, é manter isso. Agora, hoje ao meio-dia, eu senti nitidamente mexendo no meu frontochakra. Eu estava me preparando para vir para cá. Mas tem que ser, a maioria aqui tem que mexer no frontochakra direto. Isso. A gente, às vezes, ataca o frontochakra para chegar no coronochakra propriamente dito e aquilo abarcar tudo. Entende? Por isso que eu sempre ponho a mão direita junto do frontochakra. Agora, a gente sustenta que é o problema da defesa. Ataca por aqui e defende por aqui. Entendeu? Eu sei que os caras lá estão examinando e falando. Às vezes é assim mesmo. Está tudo certo. Porque tem que defender através do... aqui mesmo. Da nuca, que é o occipital. Seria o chakra occipital no caso, você está entendendo? Mais ou menos é isso. Eu queria tirar uma dúvida com relação àquilo que você me falou. Por exemplo, eu estou fazendo nesse período agora uma série de imobilidades físicas vídeo. Isso também ajuda? É uma base para começar? Ajuda sempre. Você nunca vai a esse laboratório sem mexer com as energias. Sempre mexe muito. E outra coisa, sempre tem amparador. Se tiver chance, ele vai ajudar muito. E outra coisa, eles ajudam também com energia. A gente tem que levar isso em consideração. Eu queria fazer umas perguntas que é assim, por exemplo, tem hora que eu estou lá e fico pensando, né, o que eu posso fazer mais aqui? Porque eu já fiz assim alguns, né, então eu comecei a trabalhar mais... A primeira coisa que você devia fazer é tábula rasa, deixa vir o pensamento que você vai fazer. O comparador vai dar instrução, é igual na Tenex. Os laboratórios permitem isso. Pensa nisso. Agora, nesse caso específico da imobilidade física vígio, tem problema, por exemplo, eu que faço ginástica, eu dei uma parada de uma semana, porque eu comecei a sentir o corpo cansado. Não, deu uma repercussão. Às vezes você fez com excesso, mas tem uma coisa. O que é fazer com isso? Existe um negócio sério, que é um princípio do processo da fitness, que é o seguinte, esses dias, por exemplo, estava muito quente. Se a temperatura chega, a média está de 35 graus Celsius à tarde, você e qualquer um não deve, por exemplo, entrar na esteira aeróbica. Estou te dando a ideia. Eu, na minha idade, é pior. Se chega a 30 graus, eu não devo andar na esteira aeróbica. Isso é regra internacional para quem entende o assunto lá na frente. Tem muita gente que ainda não viu isso. Uma pessoa da terceira idade em diante é até 30 graus Celsius. Agora vocês mais moços, é 35. Chegou a 35, não deve. Agora você vai falar assim, não, mas é que lá tem ar-condicionado, então. E a hora que você sair? Você vai voltar para o forno de novo. É aí que defasa. Agora vamos supor que você fez isso na semana 3 vezes. Vai defasar você. Você vai bater pino em alguma coisa. Eu senti... Eu, por exemplo, esses dias que estou fazendo calor, eu andei na esteira já faz alguns dias, uma vez. Não andei dia nenhum. Esse excesso que você falou... Agora a gente toma mais banho. Mais banho é bom tomar. Isso é bom. Esse excesso que você falou significaria o que exatamente? Porque ele é relativo, né? O excesso... Você fala do excesso do você falou que está sentindo problema de músculo, está cansada, a pessoa está meio extenuada. Outra coisa, você vai fazer uma coisa, você perde a motivação. Não, eu não senti isso. Se te olhar isso tudo. O que eu percebi foi de um cansaço psíquico e físico. Pois é. Mas aí você acha que foi excesso de experimento? É lógico, é isso aí. O que é que eu estou falando? É isso. Uma pessoa que se sente desmotivada, é o cansaço psíquico. Mas assim, teve um pico disso, depois eu me motivei de novo, no dia seguinte já... Ok. Mas agora veja bem o excesso. E olha bem o problema da temperatura. A temperatura hoje já começou a baixar. Hoje já não está tão quente do jeito que estava. Porque estava um veranico de março. O tempo está todo doido. Esse veranico, quando dava, era em fevereiro. Agora deu em março. Isso é coisa que nunca aconteceu aqui. A outra coisa... Posso contribuir só um pouco com essa questão? Além da temperatura, é muito importante verificar a frequência cardíaca. Às vezes a pessoa passa do limite da frequência cardíaca, onde sente a fadiga.
Mas agora o problema é o seguinte, se tiver com a temperatura alta, mesmo sem frequência muito alta, torra tudo a pessoa. Agora eu fiz Já estudaram isso muito. Eu observei, depois eu fui percebendo aos poucos, né? Depois eu observei mesmo que eu emagreci quase 2 quilos fazendo esses experimentos. Isso é reflexo desse excesso? Também o emagrecimento abaixa suas defesas, sua resistência, tudo isso. E por que isso acontece? Eu cheguei a algumas hipóteses. Tem que saber mexer com isso. Olha, ao meu caso, eu em 17 dias eu abaixei 9 quilos do meu peso, mas eu fui olhando tudo. Não fica pensando que eu não fiz, eu andei na esteira, com tudo isso. Mas eu sei o que é, eu limito tudo, vejo os detalhes, vejo as minhas reações, vejo tudo. E agora estou mantendo o peso. Entre 75 e 76. Eu estou ali. Eu posso ir até 76. Depois que eu abaixei o peso, eu não subi nada. Está tudo ali. Agora, estou comendo bem. Você vê que o meu almoço é bom. Eu, às vezes como mais do que o Mário. Eu como meio quilo no almoço. Mas isso pode ser... Você está entendendo? Na minha idade... Essa condição pode ser um indicativo para fazer ajustes no experimento, no excesso, diminuir? Não, você tem que examinar que isso aí influi em tudo. É a parte física. Vai influir no seu processo parapsíquico. Vê as suas reações, como é que você passa. Tem que examinar isso. Tá. Isso é sério. Agora, o problema todo nosso, mais sério dessa história toda, é o seguinte, é saber conjugar o holossoma. Os veículos do holossoma. Tem gente que entra, só vê o soma. Tem que olhar o processo de energia, tem que ver como é que funcionam as outras coisas. O mental soma, às vezes, exige mais e gasta mais energia do que o soma. O povo não entende isso. Então a pessoa aí está trabalhando demais, queimou o bistuto, como eles falam. A bufa derreteu que está correndo assim, ó, pelo pescoço. A pessoa não vê. Isso às vezes é seríssimo, isso aí defasa a pessoa. Você tem que julgar com isso. O que você está fazendo do ponto de vista intelectual? Tá certo? Pensa nisso. Você quer falar? Perguntar, essa senhora que você falou que não era amparadora, como é que era a função? Qual a função de outras consciências que não são amparadores nesse trabalho? Não, ela veio porque é gente muito ligada à pessoa. Ah, tá. A afinidade muito grande. Energia. Agora veja, ela não falou nada, mas eu senti. Então eu viro para ela com a maior cara de pau e pergunto assim: quando você sentou aqui, você estava pensando em quem? Não era em você. Ela confessou na hora. Tá. Eu não estou sabendo de nada. Mas é que eu estou vendo a consciência. Você está entendendo? Senti tudo. Agora, deixei que ela viesse para acertar. Depois apareceu o nosso povo para tomar conta. Mas eu deixei que ela, por causa da afinidade dela. Entendendo? Porque é tudo parente. Qualquer coisa você pergunta para ela. Ela está por aí. Olha lá, ela é aquela lá. Pergunta para ela depois que ela vai te falar. Eu vou passar para você que está no seu horário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 votos online, 5 perguntas respondidas online, 13 perguntas presenciais, 90 assinaturas no livro de presença, 16 praticantes da técnica da Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter um recado que é João Paulo da Côncios. Os verbetes para amanhã são: atividade omnidimensional, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras, saúde emocional, saúde física, saúde intelectual, saúde mental, saúde parapsíquica. Boa tarde, estou aqui em nome da Côncios
para divulgar o curso Reciclante Cobaia do Concessiograma, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5, sexta, sábado e domingo de abril. Tá? As inscrições já estão abertas na recepção do CEEC, as informações pode pegar lá ou com qualquer voluntário da Consus. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento de preços, condições e qualquer tipo de dúvida. Tá? Muito obrigado. Ganhou o tema Saúde Emocional com 9 votos. Boa tarde a todos, obrigada.